o texto que foi lido, Romanos capítulo 1, eu vou ler apenas mais uma vez o verso 17, onde é o centro da teologia protestante ou luterana, onde tudo se inicia quando se entende o que é a justiça de Deus, que é revelada pela fé. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, e quando nós colocamos verdadeiramente a nossa fé nele, essa justiça é revelada e nós temos as boas novas de salvação. Então, apenas mais uma vez para nós lembrarmos e frisarmos em nosso coração o verso 17 do capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, mais uma vez, nós bendizemos e te louvamos por tudo que foi feito e também por tudo que há também de ser feito nessa programação, neste culto. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de estudo sobre a reforma, as 5 solas, que possamos ter um entendimento correto, que os nossos corações sejam avivados verdadeiramente sobre essas verdades, para que possamos viver para a tua glória. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, sempre a reforma protestante é algo fascinante, causa muitos debates, mas para nós que estamos nessa teologia, no lado de cá do cristianismo, o protestantismo, sempre é importante nós relembrarmos essa data. E hoje, no mês de outubro, no dia 31, que é o mês, ou o dia, melhor dizendo, que sempre se comemora, estaremos comemorando terça-feira, não é isso? Domingo, segunda e terça, 506 anos da reforma protestante, certo? E sempre, quando nós chegamos no mês da reforma, é significativo nós perguntarmos: de onde viemos? Quais são as nossas raízes? Aonde está localizada a nossa história? E por que essas perguntas elas são importantes? Porque, infelizmente, muitos crentes têm uma cultura de não priorizar o seu passado. E quando nós não priorizamos o nosso passado, nós perdemos a nossa identidade. Então, nós que temos raízes, nós temos uma localização histórica, certo? Século XV, século XVI, começando com Martinho Lutero e outros reformadores. Sempre é oportuno, quando nós chegamos nessa data específica, nós revisitarmos, nós relembrarmos quem nós somos, já que nós temos uma identidade, e não ficarmos no vácuo, como se nós nascêssemos no século odierno, e a gente tem perdido quem nós somos diante de Cristo Jesus, já que é algo significativo na história. Vale ressaltar nessa introdução breve, que é muito importante também, que nós iremos resumir muitas coisas, é algo bastante objetivo, porque nós temos 506 anos de muita história e de muita teologia. Então, grandes pensadores se levantaram, certo? Então, meu desejo nessa noite é que depois desse estudo você tenha o desejo de crescer mais no conhecimento profundo da teologia reformada, tá bom? Nós que somos batistas e amamos as Escrituras, nós também devemos amar profundamente a teologia e a vida dos reformadores. Então, está aí o tema, revisitando ou revisando as 5 solas da reforma. Os objetivos do nosso estudo nessa noite, é importante, antes de adentrarmos no nosso estudo, verificarmos os objetivos, tá bom? Basicamente, nós veremos 3 questões básicas da reforma protestante. Percebermos as origens da reforma. Segundo, a intenção dos reformadores de purificar a igreja. A intenção básica era essa, mas com essa intenção nós tivemos outros desdobramentos. E terceiro, a resposta protestante aos abusos da igreja, que foi, basicamente, nós resumimos em 5 solas, 5 gritos de guerra acerca dessa temática tão importante, tá bom? Então, esses são os 3 objetivos que nós iremos focar nessa noite. Então, primeiro, as origens da reforma. A reforma teve uma origem. Ela não começou no vácuo, ou seja, no vazio. Algo aconteceu para a reforma surgir. Então, em um sentido,
a Reforma Protestante, ela teve início na doutrina luterana que nós conhecemos, que é a justificação pela fé. Em um sentido, ela começa na justificação, e nós tivemos uma EBD logo no primeiro domingo, tratando acerca dessa doutrina maravilhosa, que é o centro, o cerne, onde a igreja fica de pé ou cai, acerca do que significa a justificação. Todavia, em outro sentido, a reforma surgiu com outras tentativas de renovação. Então, sobre essas origens, é muito significativo você prestar atenção que ela não começou com os reformadores. Ela já teve início, ela já foi propagada, vários processos de renovação, com esse intuito de reformar ou renovar a igreja. Os reformadores, eles apenas continuaram o que alguns teólogos ou alguns irmãos na fé, que até morreram por essas verdades, praticaram diante disso. Então, eles são chamados de precursores ou pré-reformadores da reforma. E por que eles são chamados de precursores da reforma e não de reformadores? Porque, embora antecipassem muitas das ênfases da reforma, faltava-lhes um entendimento mais robusto dessa sistematização da doutrina que veio com Lutero e outros teólogos, que é principalmente a justificação, uma sistematização mais robusta, mais eficaz, mais objetiva acerca desses assuntos da fé. Então, os pré-reformadores, cada pré-reformador enalteceu algum ponto, algum abuso da igreja, mas quando veio, de fato, o estopim da reforma protestante, nós tivemos essa reformulação ou essa sistematização, essa organização de uma forma mais eficaz. Então, por isso que eles são chamados de pré-reformadores. Eles tiveram a sua importância. Nós observamos, por exemplo, que Martinho Lutero, ele foi muito influenciado por John Hus, que foi ali um grande autor que teve uma eficácia muito grande na literatura tcheca. Ele praticamente, dizem os historiadores, que ele contribuiu nos acentos da língua tcheca, estruturando a língua naquele período para que pudesse colocar a palavra de Deus para o povo naquele momento, certo? Então, todos esses precursores aí, que é interessante depois os irmãos darem uma olhada, nós temos outros, como Pedro Valdo. Ele foi um rico comerciante religioso lá na França, e ele é ali o líder dos valdenses. Então, foi um grupo muito interessante que foi perseguido na história da igreja. Então, veja, século XII, século XIII, bem antes, nós já tínhamos pessoas que já estavam tentando renovar a igreja, segundo a providência divina, tá bom? Então, conta-se a história que ele abandonou todos os seus bens, ficou só com os bens para a sua família, não deixou a sua família na mão, e foi viver para a glória de Deus pregando o evangelho. Então, veja que, apesar de ter essa discussão de ele ter abandonado seus bens, mas há um princípio que ele colocou em seu coração de colocar a palavra de Deus, ou de pregar a palavra de Deus para o povo naquela época. John Wycliffe, um professor da Universidade de Oxford, teólogo, reformador inglês, considerado um grande precursor, porque ele sacudiu toda a Europa, principalmente na tradução da Bíblia para o idioma inglês. Então, ele foi a primeira pessoa que teve essa importância, esse pensamento de colocar a palavra de Deus para o povo. John Wycliffe, certo? E John Hus, que nós falamos agora há pouco, eles tiveram uma relação de influência, e Martinho Lutero bebeu de todas essas fontes, mas principalmente John Hus, onde algumas questões que Lutero levantou, John Hus já tinha levantado muito tempo atrás. Então, veja, século XIV, onde Martinho Lutero está no século XV e século 16, tá bom? Então, as origens são essas. As origens, basicamente, está entrelaçada com aí os precursores, tá bom? Ou os pré-reformadores, vieram antes, tá bom? Segundo ponto, para nós sermos objetivos, a intenção dos reformadores é basicamente de purificação, purificar a igreja. Os reformadores também tiveram uma intenção objetiva diante do contexto abusivo, nós veremos agora há pouco. A intenção deles era purificar a igreja naquele momento. Esses precursores da reforma estavam unidos junto com os reformadores no que diz respeito. Então, tríade aqui, 3 elementos sobre a intenção de purificação: moralidade, certo? Doutrina e prática.
Essas três coisas estão entrelaçadas quando nós observamos os abusos que estavam acontecendo naquele contexto, a imoralidade perseverando em muitos sacerdotes, certo? A doutrina que não estava sendo enaltecida de maneira bíblica e, por sua vez, a prática não era uma prática correta, uma prática que glorificava o nome do nosso Deus, tá bom? Então, a teologia reformada não pode ser entendida plenamente sem a sua relação ou a reação aos problemas desse contexto abusivo. E eu coloquei alguns aqui para os irmãos observarem como estava a temperatura da época. Primeiro, nós temos o abuso papal, na teologia e na prática, incluindo, como eu falei, conduta imoral por parte de muitos líderes, a comercialização da religião através das penitências. Nós tivemos uma aula só para isso, e você que não veio para a IBD, eu chamo que você possa vir e estar aprendendo junto conosco, tá bom? Então a igreja reivindicava o poder de dispensar a graça, justamente ali na relação de indulgências, tá bom? O imperativo, basicamente, como nós estudamos, era: faça penitência ao invés de arrependam-se dos seus pecados. Então os reformadores, quando vieram diante desse abuso, eles não... Está errado, nós não devemos fazer penitências, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados para recebermos a fé cristã. Segundo, a pretensão papal do bispo de Roma, onde ele era a autoridade constituída, a autoridade maior, até mesmo essa relação messiânica, certo? Então, nós temos uma grande discussão na passagem de Mateus capítulo 16, sobre a rocha, tu és Pedro, e eu edificarei, a minha igreja. Os reformadores concluíram que a rocha era a igreja, o conteúdo da fé, tá bom? Edificada em Cristo Jesus, e não a autoridade papal, como alguns estavam afirmando. Terceiro, o cativeiro da palavra, que impediu o acesso das Escrituras ao povo leigo, certo? Sujeitando a interpretação apenas à autoridade dos líderes ou dos teólogos da época, que se resumia à autoridade papal. Então, por isso que chama-se cativeiro da palavra. O povo estava sem o acesso às Escrituras. É por isso que uma das primeiras coisas que John Wycliffe, entre outros, fazem é colocar a Bíblia na língua do povo. A tradução, porque a missa era no latim, ninguém entendia absolutamente nada. Então, quando eles chegavam em uma aldeia, chegavam em uma determinada localidade, a primeira coisa era: como eu posso colocar a Bíblia na língua do povo? É por isso que veio as confissões. Confissões não é algo da Igreja Católica Romana. As confissões é algo da Igreja Protestante, que eram resumos da fé, certo? Perguntas e respostas, catecismos, onde o povo leigo, que não tinha um conhecimento tão robusto, através de coisas mais simples, objetivas, até as crianças. Por exemplo, o catecismo menor de Lutero é um catecismo feito para as crianças, para que desde o berço a criança possa aprender a palavra, porque Lutero entendia que através da educação religiosa nós poderíamos adentrar em todas as esferas da sociedade e influenciar, certo? É por isso que a Europa, como nós conhecemos, ela é economicamente mais robusta por causa que vem esse pressuposto, desde a palavra de Deus, orando, vivendo para a glória de Deus em todas as circunstâncias, nas finanças, enfim. Então, nós temos muita coisa aqui, muito contexto sobre esse cativeiro da palavra, muita coisa entrelaçada, tá certo? Quarto, a exaltação do monarquicismo, a questão dos votos, do celibato, da pobreza, uma vida religiosa mais elevada. É quando eu saía do mundo e ficava dentro do monastério, não é isso? Então, os reformadores começaram a proclamar que a nossa vida é uma vida que é para a glória de Deus, como aquele velho diálogo, do sapateiro com Lutero, quando o sapateiro, naquela mentalidade que para ele servir ao Senhor, ele tinha que deixar tudo e ir para o monastério. E ele pergunta: Lutero, como é que eu vivo a vontade de Deus? Aí Lutero perguntou: qual é a sua profissão? Eu sou um sapateiro. Aí Lutero disse para ele: faça o melhor sapato e venda por um preço justo, para a glória de Deus você estará vivendo para o Senhor. Então, essa mentalidade que tudo que nós temos, a nossa vocação, ela deve ser vivida de uma maneira integral. Não é porque eu estou pregando que eu estou adorando mais a você do que você que está sentado. Ou o pastor é mais espiritual do que você, porque ele tem um cargo, ele é pregador, porque os cânticos, um ministério de louvor. Então, os reformadores entendiam que tudo que nós fazemos é algo importante para Deus.
Basicamente, não é eu sendo um advogado cristão, eu deixando a medicina ou deixando as coisas seculares para servir a igreja, que eu estou servindo mais a Deus. Não. Você que é médico, você que é advogado, você que é empresário, você que trabalha no ramo do ar-condicionado, qualquer coisa. Essa profissão que Deus lhe deu, você deve viver para a glória de Deus e você estará sendo uma pessoa espiritual. Não precisa você sair do mundo, mas você deve viver crente no mundo, tá bom? Mediação usurpada, que nós sabemos muito bem, que era a atribuição a Maria, um status mais elevado, que a Bíblia não prescreve. Maria é importante, ela foi aí a questão, o veículo, né, que veio o Messias, porém, até Maria, no texto de Lucas, nos diz que ela precisa de um Salvador, não é isso? Então, essa questão dos sacramentos também, o resultado de quando eu vou para a missa, de que quando... esses sacramentos, né, que é a ceia, tem vários outros sacramentos na Igreja Católica, quando eu pratico isso verdadeiramente pela fé, eu recebo graça. Então, era uma mediação até de obras, e os reformadores afirmavam que apenas através de Jesus nós temos a nossa mediação, como o texto vai nos dizer em 1 Timóteo. E, por fim, o papel das boas obras, como meio para obter, em certo sentido, merecer a graça de Deus, que é o veneno, como nós aprendemos hoje pela manhã, do semi-pelagianismo. Pastor, o que é isso? Venha para a escola dominical que você vai aprender, tá bom? Então, a gente aprendeu sobre isso nesta manhã. Então, o papel das boas obras, ela é importante na vida do crente, mas ela não pode vir antes da fé. Não é pelas obras que nós somos salvos. As obras são consequências da nossa fé cristã. Tá bom? Então, essas foram, a intenção basicamente foi de purificação diante desses 6 tópicos, de várias coisas, ou do contexto abusivo que estava acontecendo naquele momento, tá certo? E terceiro, para a gente focar, a resposta às 5 solas. Diante disso, os reformadores responderam aos abusos da Igreja Católica Romana com as 5 solas, 5 gritos de guerra, ou lemas da reforma centralizado na palavra solos, que é uma palavra latina que significa somente. Então, sola não é sola na criança não, tá bom? Sola é somente, solus, ok? Então, é a palavra latina que significa somente, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a glória, ok? Então, elas são somente a Escritura, sola Escritura, o termo latino, somente a fé, sola fide, somente a graça, sola graça, somente Cristo, solus Christus, glória somente a Deus, soli deu glória. Então, alguns irmãos até me perguntou, pastor, por que o seu Instagram é SDG? É porque é a abreviação de soli deu glória, tá bom? Então, os irmãos curiosos, né? Tá bom? Porque nessa questão do glória somente a Deus, a gente observa que grandes pintores, artistas, depois dos reformadores, eles sempre colocavam a assinatura, e era SDG, que estava ali se referindo à sólida glória, ou seja, a minha arte, a minha intelectualidade, a minha razão, tudo vem de Deus e por isso eu devo somente render a glória a Ele. Então temos muitos músicos, Bach, todo mundo que estuda música, estuda sobre Bach, que foi um crente, né, uma pessoa que influenciou, que estabilizou ali toda a questão da métrica da música, ele foi uma pessoa que influenciou. Então nós temos, tanto que Lutero, por exemplo, tem um grande cântico, né, Castelo Forte. Então a reforma ela influenciou várias áreas, na arte, na educação, na política, tudo ali relacionado ao soli deu glória. Então, eu coloquei um contraste, mais ou menos, Escritura e tradição, que eles tentaram, né, contrapor essas coisas, somente a fé, fé e obras, somente a graça e os méritos, então, somente é pela graça e não aos nossos méritos, certo? Isso era o outro lado que estava acontecendo. Somente Cristo, Maria, a intercessão dos santos, então nós devemos somente ou recebermos a intercessão de Cristo, apesar de Maria ser importante, mas ela não intercede por nós, ok? E glória somente a Deus, já que temos essas questões de somente, então só Deus irá receber a glória e não os santos ou a hierarquia da igreja, tá bom? Então, nós temos aí o ponto do protestantismo e o ponto do lado direito dos irmãos, o catolicismo romano. Eu coloquei aqui uma estruturação sobre os 5 solas da reforma que é importante, que tem uma tríade que a gente precisa aprender, que é isso aqui, ó. Somente a Escritura é a autoridade. Então, o primeiro ponto da sola Escritura aborda a questão fundamental. Tudo começa
pela Sagrada Escritura. Ela é o fundamento, ela é a autoridade que vem em todas as outras coisas. Através disso, nós temos 3 questões intermediárias que tratam de questões básicas da salvação. Somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Então, veja, a autoridade, através disso, questões relacionadas à nossa salvação e, por fim, tudo isso redunda na adoração, na glória de Deus. Então, nós temos aqui autoridade, salvação e adoração. Então, o primeiro ponto, somente a Escritura. Então, as Sagradas Escrituras é a nossa suprema e única regra de fé e vida. Então, o ponto dos reformadores é: não a tradição em si mesma, não os raciocínios humanos determinam a nossa fé e ordenam a nossa obediência. Então, os teólogos reformados, Lutero entre outros, eles tinham esse cuidado, que nós devemos suspeitar da nossa razão. A razão não deve ser algo absoluto. A palavra de Deus, sim. Então, nós devemos ter um cuidado muito grande com os dogmas que são construídos, com a nossa razão, as nossas crenças, porque tudo deve passar pelo crivo das Escrituras. E aqui eu vou citar alguns textos por conta do tempo, mas um texto muito importante, os irmãos podem anotar, é 1 Tessalonicenses 2,13, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós recebemos a palavra de Deus, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, única, verdadeira, sem erros, a palavra inspirada do Senhor. Por isso ela é a nossa autoridade. E diante disso, a mente do homem é serva para obedecer à palavra, não para julgá-la, porque ela é a autoridade máxima constituída por Deus. Diante disso, meus irmãos, é interessante também nós afirmarmos, por outro lado, que o princípio da sola Escritura não rejeita a tradição cristã. A tradição é importante. Os dogmas, os credos, os concílios, tudo isso é importante. Os reformadores não foram contra essas coisas. O ponto é que nós não devemos colocar os dogmas em pé de igualdade das Escrituras. São resumos da fé. Nem os concílios acima da igreja, nem a igreja acima das Escrituras, mas tudo submisso à palavra escrita de Deus, que foi inspirada pelo Senhor. Então, a tradição da igreja é importante. Nós temos a tradição dos apóstolos, uma tradição cristã que perdura até hoje. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escreva a vocês. Então, o que é isso? É autoridade. A tradição é importante, mas a tradição dos homens, ela é falível. Ela não é infalível. O próprio Jesus nos fala a tradição dos homens. Então, nós devemos ter muito cuidado ao sempre examinar tudo à luz da palavra de Deus, certo? E o que nós podemos aprender com a sola Escritura, somente a Escritura, já que temos esse contexto, o que a palavra de Deus pode nos trazer, já que ela é a autoridade máxima, correta para a nossa vida. Meus irmãos, é nós perguntarmos a nós mesmos se nós buscamos, amamos, vivemos e oramos as Sagradas Escrituras. Porque se de fato eu busco, amo, oro as Sagradas Escrituras, ela não será simplesmente uma autoridade em si mesma, mas ela também será uma autoridade para a minha vida, para o meu coração, porque a Bíblia é a bússola que nos guia através das tempestades, as ondas da incredulidade, da perversão. Ao longo da nossa vida, nós sempre devemos olhar para as Sagradas Escrituras. É o sola Escritura que rege a nossa vida, que guia sempre diante de nós, como Tiago vai nos dizer, a palavra em vós implantada, a regra, meus irmãos, pela qual nós trabalhamos, pela qual nós somos servos, a água com a qual nos purificamos. Salmo 119, verso 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? O salmista vai responder, vivendo de acordo com a sua palavra. Então a palavra é a direção, é a água
A palavra é o fogo que deve arder o nosso coração quando Jesus está no caminho de Emaús com aqueles discípulos. E Lucas vai nos dizer, em Lucas 24, 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então veja, a Escritura perto de nós, a autoridade perto de nós. Não é simplesmente, a palavra de Deus é fundamental, mas a palavra de Deus deve ser fundamental em nosso coração. Ela deve nos direcionar de fato. O nosso coração deve arder quando a gente observa a leitura das Escrituras, quando a gente percebe que Cristo está falando conosco. É como se Cristo estivesse perto de nós. É como se Cristo estivesse dizendo: estou renovando o seu coração, estou convosco, estou perto de você. Receba o refrigério da minha palavra. Mas a sola Escritura também nos ensina, meus irmãos, que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta. Jó capítulo 23, verso 12: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Veja, meus irmãos, a perspicácia de Jó. Já que nós temos uma necessidade, nós só iremos sobreviver se nós nos alimentarmos fisicamente. Da mesma forma é a palavra de Deus. Sola Escritura é o pão da nossa alma. É o pão, meus irmãos, para a nossa vivência prática. Nós, que estamos famintos espiritualmente, existe a graça de Deus. A graça está nas Escrituras. Temos inúmeras promessas, temos inúmeros consolos. O que nos falta é abrirmos e lermos e vivermos a palavra de Deus para sermos alimentados. Porque não adianta simplesmente abrir, você precisa ler e entender. Você precisa ser alimentado por Deus para que a sola Escritura faça sentido para a sua alma. Sem isso, nós iremos apenas todos os anos ficar com esses jargões bonitos: reforma, sola Escritura, justificação. Meus irmãos, essas coisas elas devem ser colocadas em nosso coração, para que isso traga sentido para a nossa vida. A palavra de Deus também é a espada com a qual lutamos. Efésios capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós que estamos indo avante, e a Bíblia nos diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra nós, nós devemos ter certeza que enquanto a igreja avança, ela avança segundo as armas espirituais do Senhor. Se nós formos avançar de qualquer maneira, as promessas de Deus não irão se cumprir. Porque para avançarmos não é de qualquer maneira. Paulo vai nos dizer: revistam-se das armaduras espirituais. Nós temos várias. Para nós nos locomovermos de maneira adequada, espiritualmente sadio na fé. Entre essas armas que nós devemos levantar, devemos sacudir, devemos pregar, devemos viver, está o sola Escritura, o capacete da salvação, que nos protege de todos os dardos inflamados do maligno, diante dessa luta, dessa guerra santa, contra principados e potestades. É a palavra de Deus que vai nos garantir a vitória. É Cristo Jesus que partiu para o céu e disse: eu deixo outro Consolador, e esse Consolador testificará de mim, levando para Cristo. Jesus falou na oração, em João capítulo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, meus irmãos, que a nossa vida, a nossa vivência deve estar relacionado a esse princípio, sola Escritura. E aqui uma frase para a gente ir para o próximo sola, de Martinho Lutero, somente a Escritura, quando ele afirma: mesmo que Cristo fosse dado por nós e crucificado 1000 vezes, seria tudo em vão se a palavra de Deus estivesse ausente e não fosse distribuída e dada a mim com a seguinte ordem: isso é para ti, toma o que é teu. Receba a piedade da palavra de Deus em nosso coração. Deus nos deu a palavra para a sua igreja, e essa palavra deve brotar em nosso coração. Ela deve fazer sentido para nós. Ela deve ser distribuída em todas as áreas da vida, em toda a nossa locomoção, em criação de filhos, em casamento, em como nos comportamos, em tudo, meus irmãos, até num simples jantar.
A palavra de Deus deve estar lá. Porque a palavra de Deus rege a nossa vida. Rege todas as coisas. Então, somente a Escritura. Segundo solo que eu gostaria de considerar é somente a graça de Deus, ou sola graça. Somente a graça de Deus, meus irmãos, não a bondade, não o esforço humano salva pecadores. Então, a teologia evangélica não ensina as pessoas a buscarem a salvação nos sacramentos, nas ordenanças, nas boas obras ou nas decisões por Cristo, que é muitas vezes enfatizado, né? Levante sua mão e a pessoa levanta, você foi salvo por Jesus, porque só basta a pessoa levantar a mão. Mas a Bíblia nos diz que a aceitação, esse levantar de mão, precisa ser consciente, a pessoa precisa saber que se arrependeu, que precisa se arrepender dos seus pecados. Então, essas decisões por Cristo, que veio por Charles Finney, a questão da época, da teologia, da evangelização, que ele colocava um fundo musical, que só bastava as pessoas levantarem a mão porque ele tinha um intuito de que as igrejas estivessem com muitas pessoas, ganhou muitos adeptos. Mas essas decisões por Cristo devem ser uma decisão consciente, onde a gente prega e a gente deve falar para o indivíduo: você aceitou a Jesus, sabe que vai vir muitas provas, sabe que você vai ter que lutar contra o pecado, a graça de Deus vai lhe capacitar a isso. Não é somente Jesus te ama e tem um plano para a sua vida, Jesus, eu aceito e ponto final. Você precisa demonstrar frutos, como João Batista vai dizer, dignos de arrependimento. Aí está lá o povo, nós somos filhos de Abraão, não é isso? Decisões, né? Entrelaçadas, aí o que é que João Batista vai dizer? Raça de víboras. Raça de víboras. Então, meus irmãos, a teologia da reforma se opõe a noções, como a gente aprendeu hoje, de livre-arbítrio, poder na vontade, mérito humano. A salvação pertence somente ao Senhor. Todos nós somos pecadores, escravizados em nossa vontade, não temos mais a liberdade como tínhamos antes de escolhermos o bem ou o mal, porque todos nós já nascemos pecadores e agora precisamos da graça salvífica de Deus. Então, as palavras de Cristo ainda devem ecoar em nosso coração. João capítulo 3, verso 7: importa-vos nascer de novo pela palavra de Deus. Isso implica o fato de que a humanidade se encontra profundamente corrompida pelo pecado e que todos nós nascemos ou somos incapazes de salvar a nós mesmos. Romanos capítulo 3 vai nos dizer: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Efésios capítulo 2, que eu costumo dizer que ali é a humanidade, capítulo 2, versos 1 ao 4, o grande cemitério. A humanidade sem Cristo é um grande cemitério, é um túmulo. São mortos e vivos para o pecado. Eles estão mortos para Deus. Eles andam nessa vida, a gente conversa com pessoas mortas, mas espiritualmente ele não sabe de nada, ele não quer a Deus, porque as coisas se discernem espiritualmente, mas para o pecado a Bíblia nos diz que eles estão vivos. Eles amam o pecado, eles propagam o pecado. Então, somente a graça de Deus, meus irmãos, é a questão fundamental de nós recebermos essas instruções, resolvermos esse dilema crônico da morte, do pecado. Deus, pela sua graça, levanta os mortos espirituais em fé. É isso que o texto de Efésios vai nos dizer. Mas Deus nos amou pela sua rica misericórdia. Então veja que há um mais lá na passagem em Efésios. Esse mais, eu costumo afirmar que é o contraste da salvação, ou é uma das palavras mais importantes da Bíblia, esse mais. Porque nós éramos filhos de Satanás, desobedientes, andávamos segundo as nossas paixões, segundo o curso deste mundo, mas de repente houve um mas. Deus foi lá. A graça de Deus foi lá, nos tirou das trevas, nos deu um novo nascimento, e agora nós temos a fé, a esperança, nós temos frutos dignos de arrependimento. Então a importância da graça, meus irmãos, é que ela esmaga o nosso orgulho. Nós não contribuímos com nada, apenas com os nossos pecados, mas a graça de Deus é tudo. Ela exalta a Deus ao mais alto patamar, e ela nos humilha, ela quebra o nosso orgulho.
E nós temos vários textos que reforçam essa realidade. Gálatas 1,15, quando a própria graça de Deus nos chama, quando o apóstolo Paulo nos afirma: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Então a graça nos chama, a graça nos regenera, como Tito 3,5 vai nos dizer, que não foi por atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Ele derramou graciosamente em nosso coração caído, vazio, árido. A graça de Deus foi lá e nos resgatou, nos regenerou. Mas não somente isso, a graça de Deus nos justifica. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a graça de Deus nos chama, a graça de Deus nos regenera, a graça de Deus nos santifica, a graça de Deus nos preserva até o fim. Ela começou, ela está progredindo em nossa vida e ela abarcará o futuro. O próprio texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 5 nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Nós temos uma herança, e essa herança já é real para nós, porque esta graça nos colocou em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela deve ser viva em nossas vidas ainda hoje, porque ela nos estimula a nos santificarmos, ela nos estimula a nós estarmos com Cristo constantemente. Então você que está fraco na fé, clame a graça de Deus nessa noite. A graça de Deus não perdeu o seu valor, ela está ligada a Cristo Jesus, é uma das fontes de graça para a nossa capacitação espiritual. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos ensina a perdoar uns aos outros. É difícil, mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus quebra o nosso orgulho, a graça de Deus quebranta o nosso coração, ela nos fortalece em tempos de tribulação, em conflitos espirituais. Quanto maior vir a tribulação, clame mais pela graça de Deus. Clame por esta graça, clame por esse estímulo, porque Deus nos curou da nossa rebeldia. Deus nos fez simpáticos a Ele mesmo. Nós que éramos ímpios, nós que não amávamos a Deus, nós que estávamos contra Deus, a graça de Deus é tão doce, ela é tão maravilhosa, que ela é transformadora. Nós não conseguimos resistir à graça de Deus. Por isso que a graça de Deus é eficaz, ela é transformadora ao ponto de que quando ela vai no mais profundo, não importa se é o apóstolo Paulo, o blasfemador, aquele que está contra Cristo, ela toca de tal ponto que Paulo agora diz: louvado seja o nome de Jesus, agora eu morro por Cristo, porque Cristo vive em mim. Não importa, o maior pecador, a graça, ela pode transformar qualquer pessoa. É só você olhar para você, olhe quem você era, você que é crente em Cristo. Olha o quanto você ímpio era, o quanto de pecado você cometeu, o quanto você nem buscava a Deus. Muitos nesse momento estavam em outras filosofias, em outras cosmovisões, mas Deus nos deu a sua graça de estarmos aqui. Foi a graça de Deus, meus irmãos, que nos alcançou de maneira esplêndida. A graça de Deus reina de maneira esplêndida, isolada, direcionando todas as coisas para o Senhor. É a graça de Deus que deve ser enaltecida nessa noite. E mais uma frase de Lutero, somente a graça. Não é justo aquele que muito faz, mas aquele que sem obras crê muito em Cristo. Veja a percepção da graça. A lei diz, faz isso. Isso nunca é feito. A graça diz, crê nisso e tudo já foi feito. Então, somente a graça de Deus. Terceiro, somente Cristo. Cristo somente
não os santos, os anjos, o ministério, os ritos da igreja ou nossas boas obras podem trazer algum benefício em nossa salvação, mas somente Cristo Jesus, que é o nosso mediador, o nosso redentor e salvador. Texto muito conhecido, texto clássico, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo é o nosso mediador. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou, Gálatas 2:20, e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar. Então, somente Jesus Cristo, como nosso mediador, ele é o profeta que nos ensina, ele é o nosso sacerdote que nos reconcilia com Deus, mas também ele é o nosso rei. Cristo tem esses três ofícios que, quando os reformadores enfatizavam, somente Cristo, estão entrelaçados. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele é profeta porque ele nos auxilia em nossa direção. Ele é sacerdote porque ele sempre está intercedendo por Deus. Neste momento agora, como nos diz Hebreus, ele intercede por nós à direita de Deus, mas também ele governa a nossa vida. Ele é rei, soberano dos céus e da terra, que está com a chave da morte e do inferno. Tudo o que nós fazemos está direcionado ao reinado de Cristo. E todos os nossos inimigos serão destronados, porque Cristo, ele reina diante de todos. Então, meus irmãos, Cristo é a porta, é o caminho que devemos trilhar para a glória. Colossenses 2:20 nos diz que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. E 1 Coríntios 1:30 nos afirma que Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E por que os solos Cristos, ou somente Cristo, é importante nos contextos que nós vivemos, não somente naquela época, mas também na época de hoje? Porque nós vivemos em um contexto de liberalismo teológico. Por exemplo, nós temos a famosa proclamação que Deus é amor, mas não há uma proclamação que Deus também se ira com o pecado, não é isso? Que Deus julga os pecados. Um reino sem julgamento através das ministrações, eu afirmaria, de um Cristo sem cruz. Porque quando a gente afirma somente que Deus é amor, que Cristo é amor, a gente está tirando a objetividade da cruz, porque a cruz é sinônimo de ira, é sinônimo de maldição, é sinônimo de que Cristo pagou todos os nossos pecados. Deus se ira com o pecador, somente Cristo também em julgamento, e devemos proclamar essa verdade para todas as pessoas diante de um contexto liberal, onde queremos somente colocar um Cristo de amor, um Cristo cor-de-rosa, um Cristo bonzinho, mas um Cristo que não se ira. Nós não temos um Cristo completo nessa mensagem, é um Cristo deficiente. Mas também diante das oposições externas, no mundo pós-moderno em que nós vivemos, todos nós já ouvimos falar essa questão de que não existe verdade absoluta, não é isso? Cada um tem a sua verdade, uma mera ferramenta de poder, negando as verdades universais e absolutas. Qual é a complicação disso? Já que nós temos somente Cristo, Cristo é a verdade, nós só temos um caminho, uma verdade e uma vida. Não existe várias verdades, não existe vários caminhos, só existe um caminho, uma afirmação absoluta. Então nós não devemos temer diante dos contextos que nós vivemos, de várias propagações, de várias formulações de casamento, que não é casamento, de várias coisas que querem colocar, incutir nas crianças, incutir em nossa igreja. Meus irmãos, é somente Cristo. Se Cristo falou em sua palavra, Ele é a autoridade máxima. Cristo singular, profeta, sacerdote e rei. E nós, diante disso, devemos amar a palavra encarnada de Deus. Nós devemos amar Cristo o profeta. Você ama as mensagens de Cristo? Quando Cristo fala com você em sua palavra, qual é o sentimento para com Deus, para com o profeta? Para com a sua palavra verdadeira, a sua palavra de sabedoria, você retrocede ou você vai contra a palavra?
Você vai contra Cristo? Como está o seu coração diante do reinado de Jesus? Jesus governa a sua vida verdadeiramente? Essas perguntas, meus irmãos, devemos perguntar a nós mesmos para que possamos enaltecer o solos Cristo. Somente a Escritura. Você conhece a Cristo de modo pessoal, experimental, como Senhor e Redentor da sua vida? Cristo é tudo para você? Se sim, nós estamos vivendo somente Cristo. Porém, se nessa noite a palavra não faz sentido para você, muitas vezes você está lutando contra a palavra, você está lutando contra o profeta, você está lutando contra o reinado de Cristo, cuidado, o julgamento está às portas. O julgamento está às portas. Portanto, que possamos enaltecer somente Cristo de uma maneira completa. E aqui mais uma mensagem de Martinho Lutero sobre somente Cristo. Veja, é um pouco grande, mas a gente vai dar para entender aqui. Em suma, a essência do meu coração é renovada e transformada. Isto me torna uma planta nova, que foi enxertada em Cristo, a videira, e cresce a partir dele. Minha santidade, justiça e pureza não vêm de mim, nem dependem de mim. Elas advêm unicamente de Cristo e se baseiam somente nele, em quem estou arraigado pela fé. Assim como a seiva flui da haste para os ramos, sou agora como ele e de sua espécie. Tanto ele como eu somos da mesma natureza e essência, e eu produzo frutos nele e por meio dele. Esse fruto não é meu, é da videira, porque estamos enxertados na videira. Quarto, já estamos finalizando para irmos para o último, somente a fé. Somente a fé, não as nossas obras, ou a fé combinada às obras, é o instrumento pelo qual o pecador é justificado da culpa de todo o pecado e declarado justo diante de Deus. Então, os reformadores, ou a teologia reformada, estabelece a convicção de que não importa o quão sinceras sejam as nossas intenções, e por maiores que sejam o nosso amor, as nossas obras, ou os nossos atos de devoção, nada disso pode expiar os nossos pecados, ou nos tornar justos diante de Deus. E um texto muito conhecido é Romanos capítulo 4, verso 4 e 5, quando nos afirma: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o trabalho já foi feito, já foi consumado. E agora, o instrumento para receber todas essas coisas é a fé. Nós não somos salvos pela fé em si mesma, mas essa fé deve apontar para Cristo. Quando a nossa fé, confiança, aponta verdadeiramente para Cristo, aquilo que é de Cristo passa a ser nosso. Nós somos enxertados na videira. Nós agora vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a teologia reformada nos ensina que a fé é como uma mão. Não uma mão pela qual trazemos o nosso mérito e dignidade para apresentar a Deus, mas uma mão vazia, pela qual, com firmeza, recebemos Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados. Então, a mão, ela é colocada diante de Deus, pecadora, de mãos vazias, pobres, e argumentando como aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não tenho nada que eu possa contribuir, a não ser os meus pecados. Eu mereço a ira de Deus, mas eu coloco a minha fé em Cristo, em sua santidade, naquilo que Ele fez por mim, e através disso, meus irmãos, nós temos a bênção da grande salvação para a nossa vida. Perguntas práticas que nós devemos fazer somente pela fé: qual é a nossa confiança?
Onde está a sua confiança nessa noite? Seria alguma combinação de fé, amor, boas obras, ou você se encontra diante de Deus pela fé somente? Pastor, é somente pela fé, eu não tenho nada a contribuir. Senhor, eu sou pecador. Eu quero confiar somente no trono da graça de Cristo. Eu quero me unir a Cristo pela fé e produzir de maneira consequente, ou os resultados disso, as boas obras, como Efésios capítulo 2, versos 8 em diante vai nos afirmar. É somente pela fé somos justificados. Não uma fé solitária, mas uma fé que está atrelada à justiça de Cristo. Aqui está o relacionamento vivo, duradouro, amoroso da nossa vida. Onde está? Uma fé viva em Cristo. Uma fé que pulsa. 1 Tessalonicenses vai dizer que é uma fé que trabalha. Não é uma fé que está de braços cruzados. Mas é uma fé, meus irmãos, desculpe, agora eu vou ter que sair do microfone, que se movimenta. Não é uma fé que fica parada. É quando o pecado diz, você se afasta do pecado. É uma fé que se locomove para a glória de Deus. Não é uma fé apática, uma fé vazia, uma fé pobre, mas uma fé cheia dos frutos de Cristo. Essa é a fé que nós precisamos clamar. Uma fé viva, ó Deus, nos dá uma fé viva. Uma fé duradoura. Uma fé duradoura. Uma fé que está andando com Cristo. Se Cristo vai para a esquerda, eu vou para lá. Se Cristo vai para a direita, eu vou também. Eu estou na corrida. Cristo é o autor e consumador. Ele já consumou os jogos da fé. Ele é o nosso grande técnico, o nosso grande treinador. Hebreus vai dizer que ele correu, perseverou, foi vergonha, mas está à direita de Deus. E nós estamos atrás de Cristo. Cristo já conquistou, Cristo já venceu e eu estou avançando nessa corrida que me está proposta. Olhando para Cristo, pela fé nele, vou cair, mas levanto. E vou avançar até o dia final. Até o dia final. Essa é a fé viva e duradoura que nós precisamos clamar. E por fim, nós temos aqui uma frase antes de irmos para a Soli Deo Glória. Se a fé não estiver em tudo, até mesmo nas menores obras, ela não justifica. Na verdade, nem mesmo ela é fé. Aqui, Martinho Lutero afirmando sobre a importância somente pela fé. E por fim, meus irmãos, já vamos finalizar. Somente a glória de Deus, Soli Deo Glória. A glória, diante de tudo que nós falamos agora há pouco, ela deve ser dada somente a Deus. Desde a criação até a nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 6 nos diz que tudo é para louvor da sua glória. Tudo gira em torno da glória de Deus. Diante disso, devemos acreditar a nossa salvação, a nossa vida, as nossas bênçãos, unicamente a obra da glória de Deus. Nessa noite, glorificarmos Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, porque tudo vem dEle. Aqui está o trabalho, o sentimento de gratidão ou de satisfação da glória de Deus. De tudo que nós temos, meus irmãos, é algo que deve estar relacionado à doxologia. Nós cantamos hoje, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, o que é isso? Doxologia, a glória de Deus. A redenção, ela está submissa à glória, por quê? Porque através da redenção, Cristo, ou Deus, recebe toda a glória. Toda a glória. O alvo final é o oferecimento do nosso louvor a Deus. Buscamos conhecer a Deus para adorá-lo corretamente. Simplesmente isso. Nos alegrarmos nele. Porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Embora nada acrescentemos à glória, podemos, entretanto, exaltá-la. Nos alegrarmos em Jesus, para todo o sempre. Então, meus irmãos, perguntas básicas, práticas, você está amando a glória de Deus? Quais são os seus intuitos quando você busca a Jesus? Você veio para o culto hoje, você veio fazer o quê? O que foi que você veio fazer? A nossa inclinação sempre deve ser, eu vim louvar ao Senhor. Não importa o que aconteça, vai acontecer muitas coisas, às vezes, que a gente
não está imaginando, mas sempre o nosso intuito será a glória do Senhor. Meditarmos alegremente na palavra de Deus para a glória de Deus. Meditarmos sobre Cristo para a glória de Deus. Colocarmos a nossa fé em Cristo para a glória de Deus. Tudo redunda na graça, na glória de Deus. Abraçarmos de coração, meus irmãos, todas essas verdades, todas essas coisas, confiarmos unicamente em Deus para a sua glória, para o louvor da sua glória. O que quer que façamos ou fazemos tudo para a sua glória. Tudo deve girar em torno dessa verdadeira doutrina evangélica e única. Essa teologia deve ser digna de ser crida, vivida, ensinada e louvada. Que Deus nos ajude nessas coisas. E aqui eu finalizo agora com uma citação, e aqui é proposital, porque a gente aprendeu nas EBDs, né? Cada teólogo teve uma ênfase. Então, Agostinho, graça. Lutero, muito da questão da escravidão da vontade, né? João Calvino, ele pensou muito sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E teve um teólogo, ou o que mais falou da glória de Deus, que todos os teólogos começam com ele, que é Jonathan Edwards. É o teólogo da glória de Deus. E aqui eu vou colocar uma frase dele para a gente finalizar sobre o somente a Deus a glória. Ele nos diz o seguinte, foi um grande filósofo inglês, tá bom? Veja, os grandes momentos de minha vida não foram aqueles em que me preocupei com minha própria salvação, e sim aqueles em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei sua beleza e desejei sua glória. Eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fim de que eu fosse cheio tão somente da glória de Deus e de Cristo. Então, meus irmãos, se você quiser aprender sobre a glória de Deus, estude sobre esse homem. Esse homem é fantástico sobre a glória de Deus. Ele, de fato, viveu em contextos de avivamento. Ele é o famoso pregador, pecadores nas mãos de um Deus irado. Já ouviram esse sermão? É um sermão que fez muito sucesso na época, onde as pessoas ficaram tão transtornadas com o seu sermão que estavam ao ponto de ver o inferno e clamando: Senhor, eu preciso de arrependimento. Houve um avivamento na sua pregação. Ele pregava com a sua lamparina, ele pregava lendo, né? E é interessante que aqui o poder da palavra de Deus, e ele lendo a palavra de maneira com a sua voz, e a Bíblia nos diz que começou a pessoas gritarem, pessoas transtornadas com esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Certo? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe a esses 5 solas vivermos para a sua glória. Amém? Graças a Deus.